Eu tô com saudade da minha infância. Isso porque ontem eu saí de casa de manhã e por algum motivo eu senti um cheiro de infância. Sabe cheiro de infância? Eu acho que isso não faz sentido. Até porque o cheiro que eu mais sentia na minha infância foi de cigarro. Mas sabe quando você saía de manhã de casa pra ir pra escola, o sol tava nascendo, o céu tava azul, eu não sentia um cheiro? Eu não sei, eu acho que eu tô ficando louco finalmente. Vai ver, o cheiro que eu tava sentindo era poluição. Eu vou chegar em São Paulo, vou reviver minha infância inteira. Vou lembrar até de quando eu era um feto. Mas eu tô falando sobre isso porque pela primeira vez na minha vida eu senti saudade de quando eu era pequeno. Eu senti saudade de quando eu era criança. Eu senti saudade até de quando eu apanhava na escola. Ah, mas é triste. É, mas eu aprendi muita coisa. Tipo, correr. Tipo, gritar muito alto. Todo dia eu apanhava e todo dia eu voltava. Parecia um relacionamento abusivo. Mas eu tô começando a não achar isso tão ruim. Porque é muito difícil uma criança mandar outra pro caixão. Ah, mas e se acontecer? Aí você coloca a criança que ficou viva no box. Esse moleque é o novo Mike Tyson. E às vezes é até bom você apanhar na escola. Você desenvolve coordenação motora. Tinha um colega que ele não sabia caminhar direito. Ele tinha as perninhas meio tortas. Parecia que tinha pegado um cadeirante e botado em pé. Vai, se vira. E a primeira vez que ele apanhou na escola, ele aprendeu a correr direitinho. Se for ver o passado do Usain Bolt, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. Tanto que esse moleque deve ter apanhado na escola pra virar o melhor do mundo. Meu Deus. Quando a criança ela não briga na escola, ela vira aqueles adultos que não tem coordenação motora nenhuma. Já viu adulto que não sabe fazer polichinelo? Você não sabe se a pessoa tá fazendo exercício ou tendo um AVC. E é isso, eu senti saudade até dos caras que eu brigava na escola. E a família deles também sente, né? Porque estão tudo morto. E pior que não foi nem um karma mesmo, é só... Era estagiário de aviãozinho. Os caras eram o estagiário do crime. Os caras não conseguiram emprego nem no crime. Olha as escolas que eu tive que ir. E eu senti saudade até das minhas professoras. Porque eu tive algumas professoras boas, mas eu tive outras que, meu Deus, com 7 anos a gente aprendeu a expressão mal comida só pra usar com a professora. Isso eu aprendi, né? Agora pergunta se eu sei o verbo to be. Eu lembro de uma professora minha que descobriu que eu tinha falado que eu queria dormir com uma colega minha. Eu tinha 7 anos, né? Eu tava tentando fazer graça. Eu mereci me... Mas o que aconteceu é que em algum momento, por algum motivo, tava eu e meus coleguinhas falando sobre qual era a menina mais bonita da turma. 7 anos. Tinha noite que eu ainda dormia de fralda pra não mijar na cama. Mas na escola, o mijão era predador de pereré. E nessa conversa, eu falei quem eu achava que era a menina mais bonita da turma. E pra ser um engraçadão, pra falar o absurdo mesmo, dá pra ver que eu comecei cedo, né? Não teve escapatória pra mim mesmo. A Mirella é tão bonita que eu tirava até um soninho da tarde com ela. Só que um colega meu que tava com a gente no meio da rodinha contou pra mãe dele. Eu desde pequeno falando absurdo e o outro desde pequeno já sendo X9, né? Não dá pra confiar em ninguém. E ele contou pra mãe dele e a mãe dele contou pra minha professora. É uma família de dedo duro, né? Família cagueta tava na minha sala e eu não sabia disso. E daí a professora me chamou, falou que ficou sabendo disso e chamou a Mirella pra eu pedir desculpas pra ela. E eu comecei a tremer, porque era a mina que eu gostava e a professora não tinha falado nada. Então eu achei que eu ia ter que falar pra ela o que eu disse. Ela apareceu, a professora só falou, pede desculpas pra ela. Daí eu falei, desculpa? Daí ela perguntou, mas pelo quê? Eu falei, por nada, vamos estudar, vai. A aula começa cedo hoje. Eu nunca quis tanto que uma aula começasse antes. E eu senti saudade disso também. Olha essa inocência. Essa inocência não. Eu queria ir pra cama com a Mirella, com 7 anos. Eu usando fralda e querendo dormir com alguém. Que papo é esse, rapaziada? Como é que eu não virei pai com 14 anos? E no meio disso, eu senti saudade até da minha família. Porque a minha família nunca foi de boa. Mas antes, é como se você chamasse os Estados Unidos e a China pra um jantar e falasse, e a política, hein? O que vocês acham do outro? Vai acabar em guerra. A última vez que eu lembro que a minha família se reuniu, a minha cunhada e minha mãe saíram na mão. A minha casa era incrível, eu não precisava nem ligar a TV pra ver o UFC. E era uma criança feminista. O UFC feminino. Mas assim, uma coisa que eu realmente sinto falta da minha infância é que você pode ser burro em paz. Porque uma criança burra é só uma criança normal. E eu lembro que eu demorei muito pra entender que eu existo. Sabe quando você tem uma consciência e você entende, ok, eu sou um ser humano? Eu demorei muito pra isso. Acho que foi com 7 anos. Quando eu falei o absurdo de dormir com a mina, foi aí que minha consciência despertou. Foi aí, falando absurdos, que eu nasci. Porque eu lembro que uma vez, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe, ela foi numa igreja universal, que a gente nunca ia, e ela foi lá ver um filme. Eu não sei que igreja é essa. Qual que vai ser a missa de hoje? Paixão de Cristo 2. O inimigo agora é outro. Eu não sei que filme que é. Mas por algum motivo, dentro da igreja, tinha alguma escolinha. E me levaram lá pra dentro porque não queriam que eu visse o filme. Não querendo falar nada, mas semana passada, eu vi um UFC da minha mãe com minha cunhada. Cristo na cruz é o de menos. Mas acabaram me levando pra sala de aula que tinha na igreja. Eu estudando e minha mãe vendo o filme, né? Ô, que vida boa! E a professora tava falando sobre Deus, né? Quem diria? E ela deu papel e caneta e falou pra gente desenhar como a gente imaginava que Jesus seria. O problema é que a gente tem que lembrar que com 5 anos, eu não
sabia que eu existia ainda. E ela falou, desenho como vocês imaginam Jesus. Eu desenhei uma flor. É isso, pra mim Jesus é uma orquídea. E eu acho que o meu pensamento foi que como eu não tava lá todo dia, como eu não estudava lá de fato, por que eu vou perder ponto? O que vai acontecer se eu perder ponto? Eu vou ter uma benção a menos? Desenhei Jesus num vaso de flor e fui pro inferno. Aí fica difícil. Então eu pensei que eu podia desenhar o que eu quisesse. E quando eu tava entrando na sala, eu vi uns vasos de flor. Eu desenhei umas flores. O problema é que a professora, ela podia ter percebido que ela pediu pra desenhar em Jesus. O moleque desenhou uma flor. Ela poderia perceber que no meio da sala de aula tinha um autista ali, mas não. Ela decidiu não ignorar. Ela decidiu que ela tinha dúvidas e ela veio tirar essas dúvidas comigo, que não tinha um cérebro. Então ela perguntou, por que você acha que as plantas representam Jesus? Ela viu de um jeito bonitinho ainda. Ela interpretou de um jeito bom. O problema é que eu não tinha consciência ainda. Eu não tinha despertado minha capacidade total. E mesmo assim, a minha resposta foi, é porque Deus é a natureza. Eu nunca pareci tanto um vegano na minha vida depois disso. E ela caiu nesse papo, ela falou, isso aí, parabéns, Deus criou a natureza. Você tá certo, parabéns. Enquanto isso, eu olhando pro quadro pensando, por favor, para de falar comigo. Eu não sei o que eu tô falando. E minha mãe no cineminha. Mas alguma coisa deve ter acontecido, porque eu passei mais 1 hora lá e eu não lembro de nada. Eu devo ter passado alguma vergonha muito pesada. E meu cérebro só decidiu apagar, o que é bom de ser criança também. Você passa por uma coisa meio traumática, o cérebro apaga. O cérebro tá mole ainda. Com a moleira mole, dá pra deformar, dá pra apagar umas memórias, inventa umas coisas também. A moleira podia continuar aberta depois de adulto, né? Você termina, foi corno, aperta ali a moleira, apaga a memória, reseta e fica feliz. Aí depressão, nada a ver também. Deus não projetou isso aqui certo. Mas é isso, eu fiquei pensando o dia inteiro sobre a minha infância e eu fiquei com saudade. Eu podia falar um absurdo que eu nunca nem imaginei. Tava tudo bem, porque eu era uma criança. O máximo que acontecia é chamarem minha mãe e ela me bater de chute, né? Acontecia bastante. Essa parte o cérebro não apagou, né? Essa parte ficou de aviso pra mim. Eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Não importa o quão estranha foi a sua infância. Talvez algum dia você sinta falta dela. Ou não também. Isso começou comigo ontem. Amanhã eu posso estar curado dessa doença aí. De falar na minha infância, na minha época que era bom. Na minha época tinha bonde da Stronda. Eu sou o rei da XXT. XXT, pra você que não sabe, né, significa xoxó. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido. Estou voltando aqui, né, a falar um pouco sobre a minha vida. Um grande agradecimento aos membros do canal que ajudam aqui o criador independente. Dependente de dinheiro, mas muito dependente do álcool, né, rapaziada? Ó, tudo viciado aqui, ó. Tudo viciado no Assolan. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Deixa um gostei pra me ajudar e vê esses vídeos que estão na tela. Até a próxima e tchau!